Olá, yogis, yoginis, sejam bem-vindos, bem-vindas. Essa é uma série nova chamada Viver de Yoga. Então aqui eu troco experiências com outros professores de yoga sobre os desafios, de ser professor de yoga e também as maravilhas de poder compartilhar essa prática. Eu sou a Vivian Cunha e hoje eu vou conversar com a Júlia Ribeiro. Então, em cada episódio, dessa nova série Viver de Yoga, eu vou ter um convidado ou uma convidada para falar sobre a sua experiência, a sua jornada enquanto professor, enquanto alguém, enquanto professora, ou instrutor, instrutora, como você preferir, para estar compartilhando a sua própria experiência nessa jornada, de estar compartilhando essa prática. Então, vão ser muitas histórias legais, muitas histórias diferentes. E a gente vai conhecer um pouco mais da história de cada um. E é muito interessante a gente ver que uma coisa que é muito comum, que eu vejo que acontece muito, é uma certa insegurança no início, Então isso acaba sendo um fator que acomete a maioria de nós, Eu passei muito por isso quando eu comecei. Então eu vou querer trocar essas experiências com professores e professoras nessa série que a gente está começando hoje. E nesse episódio a gente vai começar com a Júlia Ribeiro. Então, a Júlia Ribeiro, ela é professora de yoga desde 2018. A Júlia vai falar um pouquinho melhor. Então, faz uns 3, 4 anos, Júlia, que ela está guiando práticas. E a história dela é muito legal. Eu vou chamar ela aqui para ela poder contar um pouquinho mais para a gente de como é e como está sendo essa jornada para ela. Então, vamos ver se eu consigo fazer essa proeza tecnológica, consegui. Então, estou chamando a Júlia. Oi, Júlia. Oi, Vi, tudo bem? Eu não tô me vendo direito. Peraí. Um pouquinho daqui. Acho que entrou um filtro muito louco aqui, peraí. Deixa eu ver se Tem eu consigo. chuva, tem algo assim. Tem alguma coisa aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo tirar. Pronto, acho que agora foi. Olá, tá me vendo melhor? Estou te vendo bem. Oi, tudo bem, Vi? Tudo bem? Finalmente estamos. Eu e a Júlia, a gente já trocou algumas conversas pelo Instagram, pelo chat ao vivo. Conheceu o novo workshop que eu fiz para a saúde da mulher, para o ciclo, e a Júlia estava participando. Isso foi ano passado, Acho que no meio do Foi. ano. E Acho que fizemos. foi, acho que foi em agosto do ano passado. Foi quando eu comecei a praticar com a Paty. E aí você ministrou o workshop, junto com ela. Foi isso mesmo, agosto do ano passado. Perfeito. E desde então a gente vem trocando de umas figurinhas, sobre yoga. Então a Júlia está abrindo aqui essa série, para a gente conhecer melhor a sua história, como essa jornada do yoga, vida, como é ter esse privilégio e muitas oportunidades, que a gente compartilha essa prática. Então, para a gente começar, eu queria entender como que foi esse primeiro contato, como isso tomou lugar nesse momento praticando. Então, como praticante, Isso. Como que o yoga apareceu na sua vida? então, eu comecei a praticar yoga no meu trabalho, né? Eu trabalhava numa repartição pública, eu trabalhei muito tempo com pesquisa, então eu trabalhava nessa repartição e lá existia uma professora, na verdade tinham duas professoras que davam aulas de yoga, então elas ofereciam as aulas no horário do almoço. Também tinha alguém que dava uma outra aula, não sei se era alongamento, algo assim. E aí a minha mãe estava doente, minha mãe teve câncer, hoje ela não tá mais viva, e ela passou por um período muito difícil, de muito sofrimento. E eu ganhei, eu comecei a ter uma rotina dupla. Primeiro que eu morava sozinha, e aí minha mãe veio morar comigo, para poder se tratar. Ela não conseguia se tratar na cidade que ela morava e veio morar comigo.
Então eu comecei a levar ela nos médicos e tratamentos e tudo. E depois ela começou a ficar internada, aquilo tudo. Então eu dormia todos os dias com ela no hospital. E de manhã eu saía e ia para o trabalho. Então, assim, eu trabalhava e cuidava da minha mãe à noite no hospital. Então, assim, eu não tinha um momento de respirar, né? Eu não tinha um momento de fazer nada por mim. A única coisa que eu fazia por mim, assim, de autocuidado, de tomar um tempo para você mesmo, eram as aulas de yoga. Então, era no horário do almoço que essa menina oferecia, essa professora oferecia essas aulas e eu comecei a praticar com ela no meu trabalho. Então, eu saía do meu trabalho normal, ia lá, mudava de roupa, fazia a prática, depois voltava para o trabalho. E eu comecei a perceber que aquele momento, aquele breve, aquele curto momento, né, 1 hora só de um dia que era super estressante nessa época para mim, que aquilo me fazia muito bem, que aquilo me trazia para um estado de percepção, né? De estar presente, me fazia esquecer um pouco daqueles problemas todos, né? Que eu estava vivendo na época e até das coisas do trabalho mesmo, das outras coisas e me trazia para esse estado, né? Então eu me apaixonei pelo yoga assim muito rápido. E na época, eu também gosto de contar isso, porque muita gente acha que não consegue praticar, né, por causa de algum problema. E na época, eu tava com uma crise na lombar muito forte, quase uma hérnia de disco, porque eu dormia sentada no hospital, eu dormia sentada na cadeira. Então, e aí eu ia trabalhar e ficava o dia inteiro sentada na cadeira. Então, eu já tinha feito pilates, eu já tinha feito RPG, eu já tinha feito acupuntura, que inclusive foi o que me ajudou muito, mas eu não me encontrava em nenhuma dessas atividades e eu continuava com dor. E o que me ajudou muito a fortalecer também a minha coluna foi a prática do yoga. Então, praticando com uma professora maravilhosa que tomava todos os cuidados, fazia todos os ajustes necessários para mim. Então, ela sempre falava, Júlia, não, Júlia faz isso, Júlia faz aquilo. Então, ela tinha todo esse cuidado. Então, ela tinha bastante experiência também. E isso fez toda a diferença para mim. Me apaixonei muito rápido. Incrível, Ju. Então te deu esse suporte em todos os aspectos. Primeiro esse momento, né, de estar com você mesma, no momento tão delicado, né, de você estar voltado para o cuidado, né, de uma amada, né, tão querida, de se ver tanto se doando, né, que tanta coisa acontece na nossa vida que a gente se vê se doando, se doando, se doando, esquece, né, e eu, isso. E às vezes demora Sim, para ver o que está acontecendo. E às vezes nisso, né, caramba, o yoga tá me ajudando a perceber. São diversas as ferramentas, o yoga sendo uma delas potente, né? Então, muito legal que te trouxe todos esses aspectos, né? E, como você falou, você quase no momento de deitar, né? Imaginar, sofria com isso. E trouxe o aspecto emocional. É, tipo, muito, muito incrível saber que teve tão, essa sensação de completar, né? De ter um pedaço que às vezes a gente nem sabe que está faltando vazio. Tem esse aconchego que o yoga sim, é muito legal. E exatamente. você falou que você trabalhava com pesquisa. Você era pesquisadora antes de para ser professora? Sim, eu sempre trabalhei no mundo acadêmico, eu sou geógrafa e eu trabalhava na área ambiental. Então, eu sempre trabalhei no mundo acadêmico, nesse mundo de pesquisa, né? Então, eu trabalhava o dia inteiro sentada e eu tinha pouco contato, assim, com pouca troca, né? Isso foi uma das coisas que me fez me encontrar no yoga, porque o yoga é troca, né? Quando você está ali com o seu aluno, você está trocando. E com o meu trabalho de pesquisa, eu não trocava, né? Assim, eu trocava, claro, com os meus colegas, mas a pesquisa é uma coisa que demora muito, né, para surtir algum resultado, para colher algum fruto. É uma coisa mais teórica, né? Então, o yoga me trouxe esse outro lado, assim, que eu nem sabia que eu tinha que eu nem sabia que eu gostava, né? Que era de trocar com as pessoas, né? Me fez descobrir esse lado em mim. Incrível de ter essa conexão, né? Tantas vezes a gente está lá no nosso computador, né? Muito nós, quando a gente vira professor, escolhe se tornar professor de yoga, às vezes a gente tem
tem nada a ver, né, com esse universo. Então, tem a troca, que é muito fato perceber e estar conectado em sintonia. Então, isso é um presente muito incrível. Quando a gente trabalha em computador, né, a gente até tem essa Sim, habilidade, e é muito forte. exatamente. Que legal. Então, foi uma grande mudança, né? Foi uma grande mudança. E eu me lembro que a minha professora, né, da época de yoga, ela vinha do mercado financeiro também. E um momento ela resolveu largar tudo, deixou assim uma carreira toda para o alto, para quando ela fez o curso dela de formação de yoga, se eu não me engano, ela se apaixonou, foi um retiro, eu não me lembro direito da história, mas ela falou assim, não é isso que eu quero fazer. E ela largou tudo. E eu me lembro que eu via, né, que assim, depois, né, que na verdade nessa época eu nem pensava em trabalhar com yoga, foi surgindo depois essa vontade. Mas eu me lembro que eu olhava ela assim, dando aula, e eu pensava, nossa, professor de yoga não tem estresse nenhum, né? Que coisa maravilhosa, você fica, respira, respira. E eu achei, assim, a impressão que eu tinha, né, é que era assim, que era super tranquilo ser professor de yoga, que era uma coisa zen, ótima, que você não se estressava com nada. E é engraçado, né, que depois que a gente muda de lado, a gente vê que não, tem todas essas questões de qualquer trabalho normal, embora tenha, assim, esse lado maravilhoso da troca e tudo isso. E eu achei engraçado contar isso, porque quando a gente vê de fora, né, muita gente que vê um professor de yoga e pensa, nossa, essa pessoa é aquela paz completa, ela tá sempre tranquila. E eu me lembro que às vezes eu via ela na rua, assim, porque eu tinha saído para pegar meu almoço, que depois ia comer, e eu via ela correndo na rua, assim, sabe, atrasada para ir para aula, e eu pensava, E eu tô te vendo. Tá normal pra mim. Vocês que estão acompanhando, tá aparecendo agora voltou. Deve ser minha perfeito. internet. Então, às vezes, a gente tem essa ideia, a professora de yoga se iluminou e aí não sente frio, não sente faz jejum eternamente se precisar, não sente raiva, não chora, não sente nenhuma emoção negativa, né? Que todas as emoções têm solução. Então, a gente acha que, né, então, ele humanizar nessa, porque yoga, seres humanos que também estamos aí, né? Nessa caminhada, como todos nós. Isso é, Exatamente. você vê a pessoa lá na correria, se atrasando também, né? Pois é. Muito bom. E aí, como é que foi essa para você esse momento de pensar? Eu acho que eu quero, talvez compartilhar essa prática. Talvez eu quero outro. Como é que foi o processo para você? Então, Então, para mim foi o seguinte, na verdade, eu estava um pouco insatisfeita, que eu achava que eu estava insatisfeita com o meu trabalho, mas eu não sei se era isso, não sei te dizer se era exatamente isso, mas eu me senti uma insatisfação, assim, pessoal, sabe? E eu falei, cara, preciso buscar alguma coisa para eu fazer, mas o que que eu gosto, né? Aí eu comecei a pensar, o que que eu gosto? Pensei em fazer outra faculdade, pensei em fazer diversas coisas, cursos. E aí, uma vez eu conversando com a minha psicóloga, a gente estava, né, tava em terapia, e aí eu falei, eu pensei em fazer yoga. Aí ela, mas por quê e tal? Aí eu contei, né? Nessa época eu já nem estava mais fazendo yoga, tava num momento que eu não estava praticando, porque eu não estava com tempo, porque a vida tem disso também, né? Às vezes fica corrido e você não consegue manter. E nessa época eu nem estava praticando, ela falou assim, mas você está fazendo yoga agora? Eu falo, não, eu parei, eu tive que parar, mas é porque eu não tenho tempo, blá, 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 blá. Aí ela, mas por que você quer fazer? Aí eu falei, né, que era algo que eu sabia que podia trazer esse estado para mim, né, que me ajudou muito na minha vida. Então, se eu pudesse compartilhar algo com alguém, que fosse uma coisa que para mim era importante, tinha sido importante, que eu acreditava. Então, eu falei, cara, não quero fazer nada que eu não vá tocar as pessoas, né, que eu não vá ter esse contato, que eu já estava pensando nisso.
Então eu comecei a fazer o curso de yoga, mas aí logo depois que eu comecei a fazer o curso, eu pensei, ah, não vou dar aula de yoga. Eu entrei numa de que não era para mim. Logo que O eu de comecei o curso. Hã? formação, o curso de O formação. curso de formação. Eu amei, estava amando o curso, mas eu comecei a achar que não era para mim. E aí eu comecei a pensar, eu não sou disciplinada o suficiente, eu não medito todos os dias como deveria, sabe? Eu ainda não estou preparada, né? Eu pensava, não, talvez eu possa até dar aula, mas daqui a uns anos, daqui a um tempo, quando eu tiver com a minha prática pessoal super organizada, do jeito que eu, né, que eu penso que seja o ideal, que eu esteja meditando como, né? Eu penso que seja o ideal e tudo, todas aquelas regrinhas, né, que a gente acha que a gente tem que seguir para poder passar as coisas para as outras pessoas, né? E que de uma certa forma faz sentido, porque a gente não pode passar algo que a gente não vive. Mas eu comecei a entrar numa noia assim de que não, para eu dar aula de yoga eu tenho que praticar muitos anos mais, eu tenho que, sabe, tem que fazer outros cursos, tem que. Foi muito engraçado, porque eu fiquei pensando, acho que não vai dar, acho que eu não vou dar aula, eu vou só fazer o curso mesmo, está sendo ótimo, mas não vou dar aula. E aí, eu não sei se você vai perguntar, mas eu já estou contando, que eu sou assim, falo muito. Surgiu no estúdio que eu estava dando, que eu estava fazendo o curso, né? Foram duas meninas lá que tinham se formado na turma anterior, chamando quem quisesse participar de um projeto, que era um projeto sem fins lucrativos, né? Que ainda existe, é o Yoga na Laje, é realizado na Rocinha, no Rio de Janeiro. E então são aulas de yoga gratuitas, né, para pessoas ali da comunidade. E, inclusive elas acontecem na laje da biblioteca, uma biblioteca que tem lá, e também no próprio um prédio que existe, o Rinaldo de Lamare, que é um posto de saúde, colégio, enfim, e tem várias coisas ali para a comunidade. Então, e aí o yoga começou a disponibilizar uma salinha lá e já tinha, né? Tava tendo há um tempo. E eles falaram, quem quer começar? A gente está precisando de professor, a gente está precisando. Daí me tocou pela querer, a gente está precisando, e lá é ótimo, e as alunas são maravilhosas, e é incrível o projeto, não sei o quê. Aí aquilo me tocou, eu falei, cara, não, eu não quero dar aula, mas assim não tem problema, né? Assim eu vou lá, não tô, sabe, tipo, não tem nenhum vínculo assim maior. Tô indo, né, na maior boa vontade para trocar experiência, então, aí tudo bem. E aí nessa que Isso eu comecei. formação, Foi durante a formação. Eu já estava bem no finalzinho da formação. E aí eu comecei, primeiro dia, assim, eu me lembro que eu fui e eu falei, meu Deus, o que que eu vou encontrar, né? E as meninas já tinham me explicado mais ou menos, olha, lá tem todo tipo de público, tem pessoas com problemas físicos, né? Com dificuldades motoras e tal. Então eu pensava, meu Deus, que aula eu vou dar para essas pessoas, né? Eu não sei, eu sou muito crua. E aí, quando eu cheguei lá, foi maravilhoso. Maravilhoso, assim, já a porque primeira aula você já achou incrível. já achei incrível. Porque é um projeto beneficente. Então, as pessoas que vão lá, normalmente, né, são pessoas que têm muita vontade de praticar. Sabe, elas estão muito afim, ou porque elas estão com algum problema físico que elas querem melhorar a saúde, ou porque elas estão passando, enfim, por N problemas, como o que eu te contei aqui, e outros mil, né? E então elas vão com uma vontade de praticar, uma vontade de estar ali incrível. Isso é maravilhoso. E elas são super. Ai, esqueci a palavra agora, mas quando você é receptivo como professor, esqueci. Aham. Elas são super abertas e te tratam com maior carinho. E quando eu cheguei e vi isso, essa troca, eu falei, não, é isso que eu quero fazer, isso é maravilhoso. Só que assim, teve muito aprendizado, né? Porque eu tive que mudar totalmente a minha linguagem para falar com elas, para que elas entendessem assim o que eu queria dizer exatamente. Tive que esmiuçar melhor as explicações. Eu sentia que algumas elas não escutavam tão bem e eu tinha que uma coisa que no começo para mim foi muito difícil, ainda é difícil, que é fazer ajuste físico, né? Eu tenho uma certa
um certo cuidado para tocar nas pessoas. Não é uma coisa que eu faça com tanta, não é naturalidade, mas que eu tomo um cuidado para fazer isso, né? Para manipular as pessoas. Eu aprendi isso no meu curso e é uma coisa que eu levo, que eu concordo. Uhum. Então, eu fui começando a aprender quando era, né, que algumas pessoas elas não iam conseguir se ajustar se eu não fosse ali, sabe? Que algumas pessoas precisavam disso, que algumas pessoas não entendiam quando eu falava certos nomes, né? Partes físicas mesmo do corpo. Então, que tinha que ser tudo bem claro. E no final, assim, era sempre maravilhoso. Elas batiam palma, elas agradeciam, ficavam super gratas por você estar lá. Sabe? Assim, muito maravilhoso. Foi uma experiência incrível. Eu dei aula lá até eu sair do Rio. Eu acho que foi mais de um ano. E aí, quando eu saí do Rio, né, eu não moro mais no Rio de Janeiro, aí eu tive que deixar o projeto. Na verdade, eu deixei o projeto uns 2 mesezinhos antes, porque eu já estava muito atolada de aulas de yoga e o meu trabalho, que eu passei a fazer essa dupla jornada, né, aula de yoga e o meu trabalho que eu tinha antes, e aí ficou aquela loucura, e aí eu já não conseguia mais ter a mesma frequência lá. E aí eu saí com muita dor no coração do projeto, porque é um projeto maravilhoso. Que incrível, Ju. Então, o seu início foi nesse lugar que você permaneceu por muito tempo, né? Por um ano. E essa coisa de trabalhar com pessoas que têm uma bagagem completamente uma da outra. É algo muito legal. A gente sempre dá atenção a essa individualidade, né? E não tratar de pessoas, a gente assumir esse mundo igual. Então, isso é muito rico, né? E o aprendizado também, né? Desse olhar, desse observar. Você falou de perceber que as pessoas precisavam do ajuste. Porque, às vezes, isso é muito legal, né? Tem pessoas que com a instrução verbal, pessoas que aprendem de forma positiva, pessoas que aprendem mais com visual, pessoas que aprendem fazendo, vão se beneficiar bastante do ajuste. Então, isso é muito legal, né? Poder aprender isso e com pessoas muito receptivas, riquíssima essa experiência. É muito lindo. E aí, uma coisa que eu queria perguntar, que eu fiquei, em que momento você deixou acredito que você não trabalhe mais no seu trabalho anterior, né? Como pesquisadora. Hoje em dia você é Não, de yoga, né? sim, Integral. E aí, como é sim. que é de deixar sair, decidir que, ok, agora eu vou me dedicar só a isso? E na verdade esse processo foi bem complicado. Eu fiquei na maior dúvida do que eu fazia da minha vida. Eu cheguei a pedir demissão no meu trabalho, sem assim uma outra perspectiva de trabalho. Eu já tinha algumas coisas no yoga, alguns estúdios e tal, mas ainda não era suficiente para eu conseguir me manter, né, no Rio de Janeiro. E aí surgiu uma outra oportunidade de trabalho para mim, onde eu moro atualmente, próximo de onde eu moro atualmente, que é na região dos Lagos. E aí eu fui para esse outro trabalho, que era mais ou menos na minha área, mas já era completamente diferente. Era ponta mesmo, eu trabalhava numa unidade de conservação, então era estar lá, era um trabalho diferente, não era tão parecido com o que eu fazia antes, mas ainda era na minha área que eu me formei, né? Então, aí eu trabalhei presencialmente, sei lá, 2 meses, e aí veio a pandemia. E aí, pandemia, aquilo, eu comecei a ficar de home office, ainda fiquei um tempo nesse trabalho, mas já não tô mais lá. E agora eu tô me dedicando integral ao yoga. Na verdade, no começo da pandemia, assim, eu ainda tinha um receio, né? Eu pensava em trabalhar com yoga aqui, onde eu tô morando, só que não deu tempo, porque logo veio a pandemia, não deu nem para eu começar a conhecer algum estúdio, enfim, né, para começar a dar aula por aqui. E aí veio a pandemia, eu tive que me mudar também de cidade, fui para uma outra cidade próxima nesse rolê. E aí eu tinha um pouco de resistência a essa história de dar aula online, né? Porque eu pensava, não, tem que ser presencial, a gente tem que ajustar, a gente tem que olhar, a gente tem que trocar com o aluno ali. Então, no começo, eu tinha muita resistência. Eu via as pessoas fazendo live de yoga e eu falava, gente, como que a pessoa em casa vai saber fazer essa postura? E tem gente que
passa, né, invertida, enfim, posturas que para mim são posturas complexas, né? Claro que eu entendo que talvez essas pessoas estejam dando aula para alguém que já tem uma bagagem no yoga, mas você nunca sabe, né? Quem está ali do outro lado, principalmente quando é live. Então, eu achava que não era para mim. Eu falei, não vou conseguir fazer isso. Tanto que eu demorei muitos meses. Eu acho que a pandemia começou mais ou menos em março, né? Já começou todo mundo a migrar para o digital. E eu só comecei a dar aula em agosto. Em agosto eu comecei a dar aula para umas amigas. E aí, com isso, eu falei, ah, não, vou expandir e tal, vou começar. Aí eu entrei em contato com alguns alunos antigos meus lá do Rio, que também estavam em casa, sem ter como praticar, né? Então, aí fui voltando a dar aula. Fiquei um tempo aí sem dar aula, mas o que me fez perder esse medo assim do digital foi quando eu fiz a aula porque eu tinha feito uma aula de yoga com um professor online, né, digital, e eu não tinha gostado. Eu não me senti acolhida, não me senti olhada, eu não senti que aquela aula era uma aula de yoga. E aí criei esse trauminha bem no começo. E aí E quando eu essa, encontrei você conseguiu, professor, você viu o professor e ele queria? o professor, ele me via, só que era uma turma muito grande Sim, e não me conectou. E aí eu falei, sim. não dá para ser, né? Yoga não dá para ser online. E aí depois que eu conheci a Paty, que foi quem eu fiz aula, né? Que eu comecei a praticar com ela, e aí eu percebi, não dá, aqui eu me sinto numa aula de yoga, sabe? Tem todos os elementos que uma aula de yoga precisa ter, tem todo o olhar, tem o cuidado, tem os ajustes, claro que verbais, né? Não mais físicos, mas eu acho que isso é legal também, porque faz com que as pessoas entendam mais o seu corpo, né? Porque se você, naquela aula presencial, que você está acostumado, o professor está sempre ali te ajustando, acaba que você nem se preocupa muito, porque o professor vai vir te ajustar, sabe? Já meio que os alunos têm alguns, né, têm essa postura, vou fazer assim mesmo. E quando é em casa, né, eu falo, não, né, tal ajuste. Aí a pessoa ela vai lá e vai se esforçando também ali para tentar se perceber melhor e encontrar o seu conforto, né, de forma saudável dentro da postura, que cada corpo é um corpo, né? Então tem essa particularidade. Sim. Que incrível, Gil, bem legal. E é isso, né? Coisa que muitos de nós, como professores, migrando para o digital, passamos desse olhar, né, de elemento do tom, né, da troca, estar presente, de estar na presença. Então, é fazer, ajudar nesse processo, tá? Cada um a terem essa responsabilidade, né, de trazer atenção para a do corpo, observar e se entender. Muito a proposta do yoga, né? Esse olhar para a gente não se bater no externo e ter mais aflorada. É, então, acho que acaba disso, né? Porque é isso, a gente não dá para se apoiar. Ah, o professor está vendo uma coisa errada, ele vai vir. Claro que a gente consegue ver na câmera e tal, mas não é igual. Então, algumas alunas que elas colocam duas câmeras de frente e uma de lado. Eu acho que daí eu consigo ver todos os ângulos. Que Mas maravilhoso. vai perder alguma coisa, né? Se a gente estiver só em um ângulo. Então, é a gente, de fato, essa autopercepção, né? E se manter seguro e se cuidar. Esse cuidar é muito importante. Então, isso é muito legal. E aí, eu sou o segundo mestre do ano passado. E aí, como é que está sendo a história até agora? Agora você se sente já bem, sente segura, já a cabeça do digital, digamos, esse novo formato de guiar práticas. Então, sim, no começo, assim, teve muitas dificuldades, né? Mas, assim, além das dificuldades, assim, com os alunos,
tem a própria dificuldade da internet, né? É câmera, é luz que tem que ter, e passa para o YouTube, porque aí vem as demandas, né? Ai, se eu não tiver ao vivo, eu posso assistir depois. E passa para o YouTube. E aí tem que ter uma outra câmera para filmar de lado. E, nossa, teve todo esse rolo, né, para ajustar. E agora, eu acho que agora que eu tô começando, agora que eu encontrei o formato, assim, que eu conseguia realmente ajustar essas coisas. Mas eu acho que é totalmente possível o digital, sabe? Pro Uhum. yoga. Tem uma das coisas que eu acho mais incrível por exemplo, no estúdio, é básico, as pessoas sempre se olham, sempre se comparam, né, com o outro. Por mais que você fale, não se compara, né, percebe o seu corpo, percebe, né, como você se ajusta na postura e tudo, sempre tem aquela comparação e um olha o outro, e às vezes você passa um ajuste para um e não passa para o outro, né? Porque talvez o outro não precise daquele ajuste e tal, e fica aquela coisa, né? E eu acho que em casa, a pessoa só tá vendo você ali na tela, ela se entrega de uma forma melhor, sabe? Não que seja melhor que o ao vivo, não, não é isso, mas tem essa também, Sim, que eu acho bem interessante. sim. Tem os prós, né? Aconteceu uma grande professores, mas a gente consegue ver agora os prós também. Apesar de algumas dificuldades, tem muitos também, isso é muito legal. Sim. Ah, que eu vejo que é muito como você falou, né? Lá atrás, entrou no curso de formação e eu acho que isso não é para mim, porque a gente cria na nossa mente uma lista de tudo que a gente precisa para ser, preciso ser uma meditadora diária, né? Preciso praticar, preciso de um conhecimento bem profundo. Então a gente vai criando. Ixi, tá me ouvindo, Ju? Tô ouvindo. Ah, Só que você tá parada pra mim. Agora voltou. vamos. Então a gente vai colocando essas metas. Então, quando eu chegar nisso, eu serei professora. Então, coisas que a gente faz na nossa vida, né? Vai colocando em forma de metas. Quando isso acontece, eu... E aí, como é que Sim. você... É comum, eu me sinto muito assim, muita insegurança, né? De, será que vou estar com as situações? Será que eu vou saber certa? Será que eu vou saber ser professora, né? Então, foi muito legal que você teve esse lugar muito acolhedor de comer. E como é que você conseguiu lidar com a segurança? Você acha que foi um terno em esse ambiente muito quentinho, né? Muito acolhedor, foi a questão da insegurança? Então, eu acho que a insegurança ela ainda existe, né? Eu acho que sempre vai existir. Eu acho que a gente sempre acha que não tá pronta para as coisas, né, na vida. E por mais que a gente vá ganhando experiência, a gente sempre se compara, né, com as outras pessoas. E aí, normalmente, a gente se compara com aquele professor de formação que já está há 20 anos ali, né? Ou com, agora no digital, com uma youtuber que já tem 5 milhões de seguidores, porque ela já dá aula há 15 anos no YouTube. E assim, eu tô tentando ajustar minha câmera e minha luz ainda, sabe? Que não tem nada a ver com yoga, mas são coisas que estão, né, fazem parte agora do trabalho. Então, ainda existe insegurança, sempre existiu, mas é muito aquilo que os meus professores, né, falavam no curso de formação, que eu acho que é uma coisa que você sempre fala também, é experimentando, é se aventurando naquilo, né? Não se aventurando porque, na verdade, a gente sabe o que está fazendo, né? A gente só não sabe como fazer ainda. Mas, na verdade, a gente só vai descobrir na prática. As minhas aulas mudaram muito depois do que eu trouxe para o digital. Eu comecei a ter ideias específicas para cada aula. Quando era ao vivo e eu tinha mais alunos diferentes, que eu às vezes nem conhecia, que apareciam ali para uma aula ou outra, eu muitas vezes ia fazendo ali, vendo
que eu podia trazer de postura ali. Agora não, agora eu já tenho uma aula pronta, pré-estabelecida. Eu já sei as variações que eu vou sugerir ou não, né? Eu já conheço os meus alunos, eu sei o que eu posso passar, o que talvez ainda não, porque mesmo que você coloque um ajuste, né, às vezes, e uma variação, as pessoas, elas querem fazer, às vezes, aquilo que ainda não está no momento. Então, a gente conhecendo os nossos alunos, criando aquela turminha, né, aquelas pessoas que a gente já está vendo, que a gente já... É muito engraçado que a gente adquire um olhar que só você dando aula. Hoje em dia, assim, eu vejo uma pessoa na rua, eu já sei as posturas que aquela pessoa ali não vai conseguir executar com facilidade. Já sei o que ela precisa, sabe? Eu nem, assim, eu já olho e sei. É que nem quando eu trabalhava em loja, quando eu trabalhei em loja de sapato, quando eu era bem mais nova. E eu olhava, até hoje, eu olho para os pés das pessoas e eu sei exatamente o número que elas calçam, eu sei. Então, é assim, a gente vai criando esse olhar, né? A gente vê o aluno, a gente sabe. Não, e é muito engraçado que no digital, às vezes, eles acham que a gente não está olhando. Aí a gente vai lá e, fulana, não desiste da postura, né? Mantém, vamos lá. E a gente já sabe, né? A gente vai. Isso é a prática que vai trazendo, né? A gente vai vendo. Quais são as dificuldades de cada tipo de corpo, né? De cada tipo de pessoa, o que é melhor, o que a gente não deve fazer, né? E só a prática vai trazendo essa, essa clareza pra gente, né? A insegurança sempre existe. Sempre que eu tenho um aluno novo, pessoas que eu não conheço, eu fico, sabe? Será que, né? Como que eu vou fazer? Será que essa pessoa vai gostar? Será que eu vou atender, né? A aula vai atender mais ou menos as expectativas dela? Não que a aula de yoga seja para atender a expectativa do aluno, não é. Muitas vezes é o contrário, né? Para tirar ele ali do conforto. Mas, né, tem essas questões que eu acho que sempre vão existir. Eu acho que também isso é importante para que a gente se mantenha estudando, se mantenha querendo fazer um bom trabalho, se mantenha, né, buscando melhorar como professor, estudar mais, né? Mas existe essa insegurança, sim. Interessante, já achei legal que você, a questão da insegurança, né, não chegou a ser um empecilho, e sim, vou superando sempre, porque os objetivos, eles aparecem, né, professora, já me sinto mais segura, pronto, vou nesse lugar eternamente, né? O caminho é assim, né? Não é linear. Então, ter essa... Exatamente. Sempre vão aparecer alunos, né, com, enfim, questões que a gente ainda não tinha lidado, né? Então, cada pessoa é diferente, né? Cada pessoa é totalmente diferente da outra. Então, a gente vai sempre ter que se redescobrir, né? E às vezes mudar os nossos métodos, as nossas formas, né, de, de trabalhar com o tempo. Não tem jeito. Sim. E acho que exatamente isso que você falou, né? A, a, é a se mexer do outro, né? Tá ali, o outro 100% a ponto de, você falou, né? De estar na rua, já sabe quais posturas vão ser para aquela corpo, né? Para pessoa. É muito interessante, né? Quando a pessoa já chega lá, já se senta no tapete, você já sabe, já escreve, sabe que vai ser legal para não vai ser ter um slide ou uma apostila ou ouvir um professor falar que vai ter esse olhar, né? Então, esse olhar da vivência, a gente pode até aprender umas dicas de professores, mas a gente vê o corpo de uma pessoa que é alta, longínqua, uma pessoa que idosa vai funcionar, e tudo é completamente, né? Por exemplo, tem muitas peculiaridades, né? Nenhum corpo é igual ao outro. E isso é muito bom. Então, eu acho que isso que você falou, né, de se manter ali, desafio é muito para lidar com essa insegurança, que vai amenizando com o tempo, né? Pode ficar ali principalmente em situações novas, não está familiarizada, como você falou, né? Quando chega algum aluno novo, ou alguma situação nova, que nunca antes.
mas a insegurança vai diminuindo um pouquinho, aí fica uma pontinha ali, uma faixa. Sim. Não, com certeza, vai diminuindo muito. A gente vai criando, a gente vai se descobrindo professor de yoga, né? Uhum, Porque é muito isso. Da mesma forma que quando a gente começa a praticar, a gente se descobre como praticante, depois, como professor, a gente vai se descobrindo, porque a tendência natural é que a gente sempre tente se espelhar em algum professor que a gente teve, né? Ou na formação, ou enfim, que a gente conheceu e praticou. Mas depois a gente vai buscando o nosso jeito, né? Vai ganhando a nossa forma. E isso é que é tão rico, né? Por isso que tem tantos professores de yoga maravilhosos, não tem um melhor que o outro. Cada um exato. tem sua forma, né? Da mesma forma que cada pessoa é de um jeito, né? A gente vai criando a nossa forma de trabalhar e de se conectar com as pessoas, né? Até a própria turma faz isso, né? Direciona um pouco ali o que a gente vai propor, como a gente vai trabalhar, o nosso método, né, de aula, o tipo de aula. Então, isso é experiência, não tem jeito, é com o tempo. Exatamente. Eu ia até perguntar, o que você deixa de conselho, de recomendação para quem está ainda no início dessa jornada e sente essa insegurança forte? Eu lembro que quando eu comecei, né, até aproveitando isso que você falou, quando eu comecei muito nervosa, assim, as primeiras aulas, eu digo as primeiras, muito, eu me sentia muito nervosa, com o acelerado, e eu tinha essa sensação no início, e perdurou por um tempo, foi tipo uma semana que passou, foi tipo meses passar, para isso passar, para isso passar, né? Nervosa eu não fico, dia não, mas você falou, né? Essa, eu acho que tá sempre aprendendo, né? De a gente se colocar nesse lugar de sermos sempre, sempre praticantes e nunca chegar nesse lugar, agora tudo, agora eu posso relaxar e continuar fazendo a mesma coisa para sempre. Então, esse lugar Sim. de. Então, o conselho, eu acho que seria exatamente esse, né, que os meus professores me deram no início. Vai com medo mesmo, porque é só a experiência que vai te fazer se encontrar, né, na profissão ali, se encontrar como professor. Eu nunca tinha dado aula, morria de medo de falar em público, eu já tinha feito isso algumas vezes, mas isso é super difícil para mim, eu tinha muita vergonha. Então, foi difícil para mim, sim, durante bastante tempo. Principalmente quando eu comecei a dar aula em estúdio, né? Porque quando eu dava aula no Yoga na Laje, meio que eram sempre as mesmas pessoas. Eu já estava acostumada, elas eram super acolhedoras, aquilo que eu contei. Mas depois eu cheguei no estúdio para substituir um professor que estava lá há anos. Então, assim, a professora saiu e chegou e eu super iniciante. E claro que eu ficava insegura bastante no começo. Eu queria saber como era o tipo de aula que ela dava para eu poder dar uma aula parecida, né? E aí, depois é que eu percebi que não, eu não tenho que dar uma aula parecida com o que ela dava, eu tenho que dar a minha aula, né? Eu tenho que descobrir qual é a minha aula, mas tudo é um caminho, a gente vai começando, a gente vai descobrindo, vai percebendo o que funciona, o que não funciona, o que a gente acredita mais, né, que pode ser melhor. E aí a gente vai achando o nosso caminho. Então, acho que é isso mesmo, buscar. E outra coisa que eu acho bem interessante é praticar com professores diferentes, né? Eu adoro praticar, assim, com outros professores. Isso foi uma coisa que eu fiz bastante no começo. E agora, com essa quantidade de pessoas dando aula online, fica mais fácil ainda, né? Tanto para a gente Uhum. praticar com professores de outros lugares, quanto para a gente, sei lá, acessar o YouTube, enfim, ver outras referências, né? Às vezes a gente, sei lá, quer colocar uma postura na prática e a gente não sabe tão bem como, né, como guiar ali. Então a gente vai buscando referência, além dos livros, né? A gente pode buscar referência em outros professores, né? E aí vai aprendendo, achando o nosso jeito de fazer. Então é bem isso. Perfeito, Ju, adorei essa dica. Isso é bem legal mesmo, né? De ver, ver com que a gente conecta. Nossa, que legal essa história que o professor deu. Que legal esse tema que o outro professor trouxe, né? A gente vendo que a gente gosta de outros professores
Isso também é uma forma de fazer muito isso também. Lembro que eu ia para diversos professores e até hoje em dia, às vezes eu falo, poxa, como será que está dando aula hoje em dia, né? Quando eu tenho tempo, sempre tem professora que eu gosto muito. Como será que tá, né? Porque também a gente está se dando e tá morando ao Sim, tempo. sim, Essa é muito boa, né? De fazer, né? Confia e faz, estando com medo, né? Mesmo sendo inseguro, segura. E, e essa questão, né? De beber em fontes, de buscar inspirações de outros professores, com certeza enriquece muito. Ixi, sim. a voz tá no final já. Então, espero. Tá me ouvindo bem? Eu tô, mas de vez em quando picota realmente o som. Ah, tá. Tô vendo disso no final, só teria até mudado de lugar. Não sei se é a minha internet, mas eu tô te ouvindo. Então, nem sabia que tava falhando. Mas, Ju, queria agradecer muito essa certeza muito enriquecedora. Espero que seja uma luzinha, assim, né, para quem se sentir nesse lugar de insegurança, né, os professores que estão nesse lugar, que é muito no início, às vezes a gente se sente tão sozinha, né, nesse início, que, poxa, eu não sei o que fazer, será que é isso, né, de até questionar, será que é isso que eu quero fazer? Então, histórias parecidas, né, e saber que isso foi superado, ter um muito grande, né, um acolhimento muito grande. Então, Sim, a gente, finalmente, né, a gente conseguiu falar também. verdade. Obrigada, agradeço muito. Vi, eu queria te agradecer também, além de participar hoje, que foi ótimo poder contar um pouquinho dessa história, né, do meu início, mas também gostaria muito de te agradecer pelos conteúdos, as lives, eu estou sempre acompanhando e é sempre muito enriquecedor. É muito bom a gente ouvir outros professores falando, não para, né, não falando de yoga só, mas falando dessa questão, né, de dar aula, de passar esse conhecimento para frente, da responsabilidade que isso traz, né? E de como que a gente tem, como que a gente pode fazer para lidar com todas essas questões, porque é muito isso que você falou, a gente se sente muito sozinho, né? Ah, tipo, agora eu tô dando aula, mas e aí, né? Às É, vezes a gente precisa de uma referência, às vezes te escutar aqui nas lives, escutar as coisas que você fala, às vezes são dúvidas, são questões que a gente nem sabia que tem, mas aí quando eu te escuto falando, eu falo, pô, exatamente, eu já pensei nisso, sabe? E vai ajudando, né? É, a gente a também se descobrir, porque eu acho que é isso, né? Acho que agora que a gente tem esse acesso, né, que a internet proporciona, de estar, né, conversar com pessoas, né, trocar experiências, por que não, né? E é tão maravilhoso, é tão ótimo, né? E é tão a ver com yoga, porque o yoga é isso, né? Troca, não existe um yoga bom, um yoga ruim, não existe uma professora boa, uma professora ruim, não existe, né? É tudo yoga, então tudo é maravilhoso. Pode ser maravilhoso se for bem feito, né? Então a gente tem que se ajudar e tem que trocar mesmo. E tá sendo bem importante aqui te escutar e te assistir aqui sempre. Obrigada. ah, agradeço as palavras, Maria. E acho que é muito legal, né? A gente tem muito conteúdo sobre a técnica, o universo do yoga, o estar fazendo, né? Não vê tanto assim. A sensação, né? Isso a gente sente só. Ah, eu estou estudando, estou praticando, mas e aí? E agora? Então, acho que é importante a gente falar disso também, né? É legal a gente ouvir como são as histórias, que muitas vezes elas são parecidas, de todo. Eu vejo comum essa insegurança, esse novo. Eu tive diversos alunos do curso de formação que desistiram justamente por esse medo que vai dando, né? Caramba, acho que eu não vou conseguir. Tá, tô bem aqui no meu trabalho, não é exatamente o que eu queria fazer, mas tá me sustentando, então vou continuar mais pra frente. Aí vai, às vezes nunca acontece, né? Um ano, passou um ano do curso, aí decide começar, e aí vira um gigante, né? Porque foi adiando, adiando. Acho que é importante Exatamente. se dar suporte, se
Isso é muito importante. Então, agradeço muito, satisfação. Que o Podemos. yoga é isso, né? O yoga é uma filosofia prática, né? Não adianta você só estudar, você precisa praticar. O ser professora é exatamente a mesma coisa. Por mais que você leia, por mais que você estude, por mais que você escute ali no curso, vão surgindo questões, né? E ter, assim, essa troca sobre isso é excelente, ajuda muito. Ai, que legal, Ju. Podemos pensar até de. Pode ficar conversando, pode fazer mais várias lives sobre vários Vamos fazer outras, então. temas. Adorei. Agradeço muito sua experiência, a sua abertura para compartilhar. Tenha um ótimo dia. Namastê. Para você também. Obrigada, Arion. Beijo. Tchau, tchau. Um beijão.